Então, estamos nós aqui ainda no último capítulo, né, que parece um parto a fórceps, né, esse último capítulo, né, a gente lê 2 frases por dia, mas que tem sido bastante engrandecedor e assim, com opiniões e discussões maravilhosas. É um capítulo que ele fala especificamente sobre uma, se assim a gente pode chamar, qualidade, né, de mediunidade, né, que é do esclarecedor. E como isso influencia não só esse membro da equipe, mas como isso está relacionado com todo o trabalho da espiritualidade em si, com todo o grupo encarnado, né, que funciona, seja em que tipo de trabalho for, embora ele se apegue aqui especificamente, em muitos momentos, à desobsessão. Mas são condições que estão presentes em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de equipe. E nós vamos começar uma questão nova, né, que o nosso grande mestre, né, nos presenteou, junto com o Gustavo, e que ele pergunta o seguinte: a capacidade mental da criatura humana excede em muito aquilo que imagina a vã filosofia terrena. Os estudos espíritas alargaram suficientemente os horizontes mentais da criatura, permitindo-lhe melhor entendimento dessa mecânica energética sutil que se desdobra em planos eterizados, fora do alcance dos sentidos físicos, tendo como ponto de partida a nossa própria usina mental. Se possível, gostaríamos de mais elucidações a respeito da energética mental dos médiuns e doutrinadores, de acordo com a interessante linha de pensamento proposta pelo prezado irmão. Antes até da resposta do Lancelin, né, vale a pena lembrar, né, que a própria ciência terrena, né, diz que a quantidade, né, de cérebro que nós usamos, com sorte, chega a 10%, né, do nosso cérebro. Né? Então, se dentro da ciência humana já se tem consciência que a nossa capacidade pode ser muito além do que a gente imagina, se a gente extrapolar isso para o mundo espiritual, o acesso aos campos mentais que a gente pode ter junto à nossa criação, ao nosso espírito, imagina quanto potencial a gente tem, né, de não só de conhecimento, mas de realizações, principalmente se a gente se levar para esse campo do mentomagnetismo, né, que é a força do nosso pensamento, da nossa mente agindo. Né? No momento que a gente souber utilizar todo esse potencial que a gente tem, imagina onde a gente pode chegar. Incrível, deixa eu também só fazer uma... Eita, sumiu. Peraí, foi mal. Só uma reflexão ali naquela frase, um pouquinho acima na pergunta. Se eu puder só subir. Ali quando ele coloca assim: os estudos espíritas alargaram suficientemente os horizontes mentais da criatura, permitindo-lhes melhor entendimento dessa mecânica energética sutil. Isso é bacana porque no momento em que o espiritismo ele traz essas informações, a gente vai lendo e compreendendo, a gente compreende melhor essa dinâmica energética, como que é o nosso papel, né, não só nos trabalhos espirituais, mas no nosso trabalho mesmo. Tá um local que tá mais pesado, então você já se conecta com o mundo maior, já realiza uma prece, já vai formando um campo, já vai emitindo energias para alterar a frequência do ambiente. O momento em que quanto mais a gente compreende a dinâmica, mais possibilidade a gente tem de, em situações diferentes, sabermos o que fazer.
sabe? Então, isso é algo que não só espiritismo, mas que, né, caminhos espirituais, eles trazem. O espiritismo, uma das coisas que eu considero muito bacana é o aspecto descritivo. Obras como André Luiz, como Manuel Filomeno, que traz a descrição da organização da espiritualidade, ajuda profundamente a nos unirmos ao mundo maior nesses trabalhos, sabe? Isso é um alento, né, Ismael? Porque a gente tem consciência que a gente pode interferir não só materialmente, né, mas muito mais espiritualmente. E quando a gente entrega para a espiritualidade, quando a gente tem essa consciência que a gente pode interferir, né, de forma positiva, muitas vezes a gente fala, eu queria poder ajudar, né, ou dando alimento, ou dando... E muitas vezes não tem possibilidade, mas a gente tendo essa compreensão do mundo espiritual, da grandeza da espiritualidade que nos cerca, né? Quando eu entrego isso, e que eu já ali, no momento que eu tô, eu coloco para a pessoa, ou para as pessoas, ou para quem quer que seja, essa essa grandeza, assim, né? Eu já envolvo espiritualmente, já penso com todo o amor do meu coração, né? É um alento, né? A gente confiar, acreditar nisso, né? Quando você fala desses estudos, da importância disso, eu acho que é essa importância da nossa compreensão desse mundo, né? De saber que a gente é físico, mas a gente é muito mais espiritual, né? Me veio essa recordação aqui, que eu tenho feito esse exercício, assim, porque muitas vezes a gente ficava frustrado, né? E agora eu me imagino, assim, uma alegria enorme quando eu posso, né, pensar dessa forma, né? Que venha, que seja coberto. Eu já falei do exercício que eu faço, às vezes, quando passa a ambulância, eu já envolvo ali numa luz. Antes eu falava, meu Deus, né? Tá ali, coitado, o que que tá acontecendo? E hoje em dia minha visão é completamente diferente, já é, né, nessa promoção dessa luz, dessa energia boa. É, muito disso que, juntando, né, você e Ismael agora, né, não os dois fisicamente, né, é muito, assim, vocês estão descrevendo o trabalho que a gente busca fazer aqui, né, que é mais ou menos isso, ao mesmo tempo que a gente vai tentando, né, através de certa forma um estudo, entender melhor certas situações que nos envolvem, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar e vai entendendo que a gente pode, com o nosso simples desejo, criar situações melhores para o que está ao nosso redor. Né? Esse exercício que a Neuza, de vez em quando, ela nos lembra, né? Até como um convite de que passemos a realizá-lo também, né? É mais ou menos isso. Então, a experiência, né, que vocês, né, a modificação que vocês vão apresentando e vão compreendendo em relação a isso, eu vejo muito relacionado com a própria dinâmica que a gente, acho que todo mundo aqui tem aprendido com esse trabalho que a gente vem tentando realizar junto com a espiritualidade toda manhã, que é aprender, compreender melhor e utilizar isso de uma forma mais útil, né? Diga, Jair. Eu só gostaria de acrescentar tudo isso que vocês falaram. No fundo, o que nós estamos praticando aqui são exercícios mentais. E esses exercícios mentais, quando nós desdobrados, dará um gap muito grande, muito grande. Por isso que eu gostei muito desse grupo, porque os exercícios mentais que fazia de irradiação era eu. Então, pegando com outras vertentes, outras formas de pensar, isso nos enriquece. Aquilo que o Ismael estava falando de manhã, na parte do grupo que ele tem lá lá na faculdade. Então, eu queria estar tendo um crescimento. Então, todos nós aqui estamos crescendo um com o outro, mas esse gap a gente só vai ter a noção quando nós estivermos do outro lado, nós vamos ver a diferença que há. Eu vejo assim. Legal. Vamos ver agora o que o Lancelin vai dizer para a gente, né?
Ficou exposta, nos estudos realizados em conjunto com o Dr. Carlos, a influência dos pais e demais familiares que convivem próximo às crianças, não só pelas ligações mentais decorrentes do afeto, mas por intermédio de outras formas de conexão mental. Os integrantes do contexto familiar articulam um verdadeiro campo magnético em torno deles, passível de interferir na criança em fase reencarnatória, período bem mais suscetível às alterações do equilíbrio energético. O doutrinador, em particular, possui esse campo energético dotado de características peculiares, pois, embora não manifeste a mediunidade ostensiva, ele desenvolve, mediante a prática, o mesmo sistema anímico mediúnico do médium ostensivo. Se bem que o faz com certo grau de limitação para não alimentar a consciência de vigília. A razão do desenvolvimento desta relação energética que perpassa a mente, o cérebro e o corpo físico, é justamente a possibilidade de melhor canalizar a energia. A interconexão mente-encéfalo, via sistema mediúnico, facilita, por ato volitivo, contato direto com as energias físicas adensadas, em harmonia vibrátil com a psicosfera terrena. Abramos. Silvio, deixa eu só fazer. Tá tão rico esse parágrafo, tão rico. Eu queria só fazer um comentário. Se puder só voltar ali ainda nesse parágrafo, nessa parte, quando ele fala aqui sobre essa parte do esclarecedor, né, que o sistema anímico, não, se bem que o faz com certo grau de limitação para não alimentar a consciência de vigília. Não, na verdade não é esse aqui não. Quando ele coloca aqui que ele possui esse campo energético dotado de características peculiares, né? O que são essas características? É essa característica que aqui no magnetismo o Lancelot chama dessa capacidade de modulação energética que o médium ele tem. Então o médium, eles colocam a mediunidade como uma grande capacidade de modulação energética. E isso pode ser desenvolvido, mesmo que ele não consiga vir até a consciência de vigília. Ali a gente chama no duplo etérico, eles falam que tem uma tela, a tela etérica, que não permite que venha para o consciente, mas ele vem com características também de modulação energética, então ele consegue entrar em sintonia ali, não só no grupo, no espírito que incorporou. Ele consegue se conectar com mentores, se conectar com sítios vibratórios da natureza, consegue se ampliar bastante e movimentar essas energias, tal como um médium. Ele não vai ter a percepção na consciência de vigília, ou somente alguns traços. Ele vai ter essa tela etérica mais densa, como se fosse os orifícios são mais restritos, de maneira que passa menos. Porém, ele tem as mesmas características, e isso pode ser desenvolvido. Então, da mesma forma que o médium é médium 24 horas, a gente tem essas características energéticas 24 horas. Então, tá conversando com uma pessoa, já pode expandir o campo mental, já pode envolvê-la em energias positivas, já pode fazer toda a ramificação. É algo que a gente tem que estar sempre consciente de que a movimentação energética, ela acontece. E a gente pode ser ativo. Eu queria só nessa parte contar um caso que aconteceu com meu primo Gustavo, mesmo que psicografou aqui. Ele teve um dia que ele não pôde ir para a escola, onde ele trabalha, ele é professor. Aí ele estava lá na casa, que teve um problema. Aí o mentor apareceu e falou assim: olha, vou pedir para você se conectar lá com a escola e nós vamos fazer um trabalho de radiação lá. Porque a sua presença lá, embora você não saiba,
todos os dias a gente faz um trabalho com né, com a presença dele, do Gustavo, na escola, é um canal para que a espiritualidade possa trabalhar naquele ambiente. Ou seja, a gente também de forma passiva, a gente está contribuindo. À medida que a gente vai desenvolvendo essa característica energética, a gente se torna auxiliar do mundo maior 24 horas por dia. E quando se tem consciência, aqui na parte de baixo do parágrafo, na outra página, ele fala da força volitiva. Quando a gente ainda tem a consciência, isso é amplificado muito, sabe? Então, termos clareza. Porque às vezes a gente fala assim, eu queria ter, né, o maior contato aqui nesse campo físico, mas a gente ter clareza de que a gente desenvolve as características espirituais que pode estar auxiliando o tempo todo a espiritualidade, sabe? Nesse ponto, você parou num ponto que eu estava lendo, eu estava pensando, que o que é o médium ostensivo, a gente já viu em algumas leituras que ele tem uma organização também orgânica para predispor esse trabalho mediúnico. Mas aqui, em relação ao esclarecedor, ele não fala necessariamente, embora ele compare o ostensivo em termos de possibilidades até de trabalho e da relação com a espiritualidade, ele fala mais em campos energéticos, em campos mentais que o esclarecedor tem. Então, não é propriamente uma, digamos assim, alteração, entre aspas, física que predispõe esse contato, né, ou que facilite, né? Embora esteja intimamente relacionada ao cérebro também do esclarecedor, né? Então isso dá uma visão diferente, né, das formas como a espiritualidade pode agir, né? Por algum motivo que eu não conheço, né, o médium ostensivo ele precisa também, além de toda essa parte que o esclarecedor tem, de contato com campos mentais, da espiritualidade ali trabalhando junto, ele precisa de uma alteração específica no organismo humano dele. E o esclarecedor parece que não necessita propriamente disso. É mais uma coisa espiritual. Não sei, de repente, se tivesse um esclarecimento melhor, porque eu tava lendo e estava pensando nisso enquanto estava lendo o parágrafo. Por exemplo, o médium, e cada um de nós, realmente a gente é todo preparado, os nossos corpos, para a reencarnação. E tem um que é extremamente importante, que é o duplo etérico. O duplo etérico é essa separação entre o plano astral, do corpo astral, que é um dos corpos que a gente sai durante o sono, e o plano físico. Ali o duplo etérico, ele se desfaz com a morte. Então, ele tem toda uma característica, é considerado orgânico, tanto que eles costumam chamar o plano etéreo físico, porque ele morreu, a pessoa se desfaz desses todos. Então, ele é trabalhado nos campos mais sutis para ter maior acesso aos campos mentais, né? Então, a gente já viu até nesse livro que o médium, ele tem maior capacidade para acessar informações do passado, até para que facilite conexão com espíritos. E o ponto que ele coloca aqui é essa parte aqui, ó, quando ele coloca aqui, ele diz que esclarecedor, determinadas pessoas, elas vêm com uma característica preparada para... É como um médium, né, essa característica de modulação, porque a preparação não é só na estrutura do corpo físico, é na parte do corpo energético, que é toda preparada, né? O Hernani Guimarães Andrade, ele gosta de falar assim, é uma predisposição psicobiofísica, pegando desde o campo mental, do campo astral, até chegar no campo físico. O que ele coloca, que algumas pessoas têm, o esclarecedor, e outros, é o ponto que vem a possibilidade de chegar até a consciência de vigília. Então, o médium, como ele tem que ser um canal até aqui o plano físico, ele tem outros pontos que aí está ali mais no duplo etérico para conseguir vir até o cérebro físico. Então, ele consegue passar informações para o plano físico.
Eu fico imaginando, por exemplo, na Igreja Católica, muitos santos que eles deviam ter uma capacidade mediúnica, energética, do ponto de vista de movimentação, de conduzir espíritos, mas por conta da missão deles, ele não vinha até a consciência de vigília, mas deviam fazer trabalhos impressionantes, sabe? Então, eu acho que a vinda até a consciência de vigília depende muito da missão. E esses médios ostensivos para trabalhos, ele é aberto para que ele possa vir até o plano físico de maneira mais clara. É assim que eu vejo, sabe? Fala, Jair. Pegando esse gancho que o Ismael está acabando de falar, isso explica muitos casos de médico que depois tem um problema de obsessão quando ele não quer se desenvolver. Não é questão de ser punitivo, não é questão de ser, sabe, ser rejeitado. Você não é, você vai sofrer. Não é nada disso. É simplesmente esse canal, como ele está aberto, ele não quer se desenvolver, passar por todo esse processo como nós estamos fazendo de aprendizado, então ele é vítima das sombras, e as sombras vão, aproveitar esse canal aberto e dominam o cara. É só isso. E assim, essa explicação do Ismael, assim, abriu uma outra luz aqui, porque a gente tem visto também, né, que a mediunidade também é um processo em transformação, né, que ela vai deixar de ser essa coisa, assim, tão mecânica, né, da forma que a gente vê, por uma coisa muito mais intuitiva. Então, eu acho que isso pode estar relacionado com a própria evolução, esse processo do planeta, da humanidade que vai estar habitando esse planeta modificado, vai se sutilizando também, né? Então, a necessidade, né, dessa organização mais orgânica para exercer a mediunidade, né, como a gente já viu, que tende a ser uma coisa mais intuitiva, vai mais se aproximar cada vez mais do que ele descreve, que acontece com o esclarecedor, do que o mecanismo atual dos médios ostensivos, né? Então, estou vendo mais ou menos assim. Silvio, essa Oi. parte que você acabou de falar aí, se eu não me engano, está no primeiro parágrafo, na primeira frase ali desse parágrafo, bem lá em cima, acho que ele está justamente falando sobre esse tópico, para a gente se desenvolver, justamente isso. É só isso que eu queria falar. Diga, Diva. Vocês falando agora, eu estou lembrando de um fato que aconteceu, e assim, quando você também fala que a mediunidade vai se tornar uma coisa mais ampla e intuitiva, né, talvez, eu trabalhei um bom tempo dentro do Legislativo, e vocês imaginam o Brasil todo, em determinados momentos atrás, xingando, né, aquela coisa toda, todo mundo, o Brasil todo com muita negatividade em cima do Legislativo. E, num determinado momento, eu trabalhei do lado da presidência do Legislativo, né? Do lado, a sala era do lado. E eu me lembro que juntou um grupo de pessoas de vários caminhos, mas todos eram extremamente unidos. E a gente, assim, não é que a gente fazia aquela oração, não, mas a gente tinha uma coisa de conversar, levar assuntos, acender até um incenso. Era um negócio, assim, impressionante. E, assim, o que eu sentia naquela época era isso que vocês estavam falando, assim. De alguma forma, a gente está aqui para dar apoio. A gente ficava do ladinho do presidente. Enquanto todo mundo estava xingando ele, né, do Legislativo, todo mundo xingando, e a gente estava numa... Não é que a gente... Aí tá... a gente do jeito que a gente está aqui normalmente, a gente também estava brigando, gente. A gente ainda também estava ali, ele é assim, ele é assado. Mas em determinados momentos, o grupo ficava numa situação assim tão interessante de energia, uma energia positiva, assim, que um dia eu ainda falei, gente, eu acho que a gente está ajudando. Eu senti isso, de que o lado espiritual eu sentia isso, embora a gente tivesse evangélico, católico, gente que não acreditava em nada. E eu falei assim, gente, de certa forma a gente está dando um apoio nesse negócio. Só que eu não entendia como funcionava. E, de repente, eu acho que foi assim também.
e foi um tempo, né, bem forte. Assim, é bem interessante isso, é porque acontece sem a nossa consciência, de certa forma, talvez todo mundo, de forma intuitiva, estava ali dando um apoio espiritual, vamos dizer assim, né, energético, tudo bem, para aquele local ali, quando o Brasil todo estava xingando o pessoal. Era muito interessante isso. Isso é uma Bonito. coisa bem legal. Nossa, muito bacana. Eu vou propor que semana que vem a gente reinicie, né, a resposta, né, que a gente só leu, na verdade, 2 parágrafos, que é muito interessante. A explicação é uma explicação que precisa estar realmente inserida no nosso íntimo, né? Porque cada frase, na verdade, desse livro traz um conhecimento muito grande. E a gente tem que ter realmente, a gente brinca, mas tem que ter realmente muita calma em ler não só esse livro, como todos os outros que a gente está lendo, que uma vírgula pode significar um ensinamento enorme nessas leituras que a gente tem feito.